Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bom, eu sempre falo que aqui dentro da TV Bellinzone eu tenho o maior orgulho de estar colocando esses conteúdos porque a gente fala sobre tintas, sobre produtos, superfícies e vários temas, vários assuntos ligados às tintas. E para mim é muito legal participar desse projeto, muito interessante falar sobre tinta de modo livre, né? Bom, no treinamento de hoje, se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você está olhando de beirada aí o nosso treinamento, se inscreve aí, não se esquece. Esse aqui é o módulo 3, né? São 4 módulos no total do treinamento de vernizes e esmaltes em madeira. Então a gente faz um apanhado geral sobre madeira, a gente vai entender a madeira mais profundamente para depois envernizar ou pintar. Então é um treinamento que eu montei com muito carinho, ele é um pouco longo, mas cada módulo aí tem uns 20 minutos de duração mais ou menos, não é tanto tempo assim para você acompanhar. Acompanha também toda a programação da Bellinzone TV. Todas as quintas-feiras tem a Quinta do Pintor dentro aqui do canal, onde você recebe podcasts, entrevistas, treinamentos, bate-papos, vídeos, enfim, uma infinidade de conteúdos focados para o pintor, para o consumidor que quer utilizar tinta dentro da tua casa, dentro da casa e quer entender melhor a respeito desse material. Bom, vamos dar continuidade no módulo 3. Se inscreve, compartilha, curte e comente aí nosso treinamento. Vamos falar agora sobre alguns produtos que são preservativos de madeira. Apesar de não serem vernizes, não serem tintas, são preservativos. Mantém a madeira bonita, mantém e traz aí uma beleza, um embelezamento para a madeira de forma diferenciada. Nós temos o óleo solúvel, o famoso óleo de linhaça. Esse produto é muito utilizado, né? Principalmente quando você tem aí vigas, quando você tem dormentes, quando você tem estacas de madeira, onde você não quer invernizar, você quer manter aí, você quer trazer uma proteção para essa superfície, mas você não quer invernizar, você não quer ter um custo maior para invernizamento. Então, o óleo de linhaça, ele é um óleo, né? Como o próprio nome já diz, ele não evapora, ele é oleoso, ele é repelente à tinta. Esse é um ponto importante que eu gostaria de comentar. Ele tem uma alta penetração e baixa durabilidade. O que isso quer dizer? Muita gente pergunta: Filipão, eu quero invernizar uma superfície de madeira, posso aplicar como fundo óleo de linhaça? Não, de jeito nenhum, né? O óleo de linhaça, ele não é um produto secativo, ele não é um óleo secativo. Ele é absorvido pela madeira e ele fica impregnado dentro da madeira. Quando você vai querer invernizar ou pintar essa madeira, por exemplo, a resina da madeira, a tinta, ela vai entrar em contato direto com esse óleo que está lá depositado. E se for uma tinta à base de solvente ou um verniz à base de solvente, esse solvente ele vai solubilizar esse óleo que está retido dentro das fibras da madeira, causando manchamento, causando retardamento de secagem desse verniz ou dessa tinta esmalte. Então não é recomendado utilizar o óleo de linhaça como fundo para pintura. Se você quiser utilizar o óleo de linhaça numa madeira, utilize só ele e vá reaplicando esse óleo de linhaça à medida do tempo aí, a cada 1 ano, a cada 2 anos, vá reaplicando esse óleo de linhaça. A vantagem do óleo de linhaça é que ele repele cupins, ele repele brocas, porque os bichos não gostam muito desse material impregnado na madeira, tá? Ele é oleoso, como eu falei, ele tem alta penetração, ele vai, por ser um material de baixa densidade, né, ele vai penetrar na madeira e vai fechar os poros da madeira de dentro para fora. Mas ele tem baixa durabilidade, ele com o tempo ele vai ressecando, ele vai sumindo, ele vai desaparecendo e você vai ter aí que refazer essa aplicação do óleo de linhaça em várias vezes, tá? Então ele não é muito utilizado em portas, janelas, ele é mais utilizado em dormentes, em cercas, em locais onde você não quer um acabamento, onde você quer apenas uma proteção barata para as superfícies de madeira que você tem. Ceras. Aí tem ceras de carnaúba, de abelha, são produtos de média penetração, ela não vai penetrar tanto quanto penetra
o óleo de linhaça, ele forma um filme flexível, tá? Ela forma um filme plastificado, um filme de grande flexibilidade. Ela tem boa durabilidade em áreas internas e externas cobertas, mantendo o aspecto natural. Aqui a gente tem alguns exemplos da Bellinzone, né? A linha de polidores, de limpadores, a linha de cera para madeira, onde você pode utilizar não só em pisos, assoalhos, mas também em móveis, portas, janelas e assim por diante. A Bellinzone tem uma linha muito interessante, uma linha muito bacana para madeiras na área de ceras, né? A cera, a vantagem da cera é que ela deixa um aspecto natural, ela não traz aquele brilho extremo, né, que muitas vezes atrapalha para você caminhar, ela pode se tornar escorregadia e tudo mais, e ela tem aí uma valorização da nobreza da madeira, porque apesar dela formar um filme flexível, esse filme é bem delgado, esse filme é muito fino, não é que nem um verniz que forma ali um filme plastificado, né? Uma coisa plastificada em cima da madeira. Ele parece um vidro em cima da madeira. As ceras de carnaúba e de abelha, elas deixam um acabamento, elas impermeabilizam a superfície, elas trazem uma facilidade para a limpeza dessa superfície de forma mais natural. E uma grande vantagem da cera também é que a reaplicação ou a reutilização dessas ceras é muito mais fácil, são muito mais fáceis de ser feito do que um verniz. O cheiro, o odor é muito menor, a aplicação é muito mais fácil, você não precisa de uma preparação de superfície extremamente grande como você precisa para aplicar um esmalte ou um verniz numa superfície de madeira, ok? Bem, vernizes, esmaltes e madeiras. Quando falamos em pintura coberta, esmaltes, temos a vantagem da cobertura total dessa madeira, onde há uma refração do total dos raios ultravioleta, que são os vilões quando se trata em madeiras. Então vamos falar agora de pintura coberta. O que é uma pintura coberta? São esmaltes, né? Esmaltes à base d'água ou esmaltes à base de solvente. O tipo de esmalte que você quiser utilizar, você pode utilizar, tanto ele sendo solubilizado em solvente, quanto ele sendo solubilizado em água. A minha opinião pessoal, eu sou um pouco mais das antigas, né? Eu sou um pouco mais old school. A minha opinião pessoal é que os esmaltes à base de solvente em superfícies de madeira trazem um resultado um pouco melhor de aderência, de acabamento, de durabilidade, de flexibilidade, justamente por causa da presença dos óleos secativos desses esmaltes sintéticos. Mas a tecnologia dos esmaltes à base d'água é bastante evoluída também e traz um resultado e uma praticidade em termos de odor, em termos de secagem, em termos de manutenção de ferramentas maior do que os esmaltes à base de solvente, né? E um ponto importante é que ele cobre completamente a madeira. Existe uma refração total dos raios ultravioleta. Então, o grande vilão, né, das madeiras são os raios ultravioletas. É o sol, basicamente o sol, que eles atingem diretamente os veios da madeira. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E nesse caso da pintura com esmalte, né, da utilização de esmaltes, você tem o fechamento e a refração total dos raios, quer dizer, o raio que bate ali naquela superfície de madeira, ele é totalmente refletido e não atinge os veios e não deteriora os veios dessa madeira, tá? A madeira é muito parecida com a nossa pele, quando exposta às intempéries, principalmente o sol, queimam, ressecam e descascam, tá? É exatamente isso. Quando a gente expõe nossa pele sob o sol, o primeiro problema que nós vamos ao sol por muito tempo, o primeiro problema que nós vamos encarar é a queimadura, aquela queimadura avermelhada na pele, né, que é uma mudança da estrutura de melamina da pele, ela mudou ali por causa da ação do sol, você literalmente queimou aquela pele, você literalmente houve uma mudança de coloração daquela pele, justamente porque o sol, os raios ultravioleta, o VA, o VB, por exemplo, atingiram aí a primeira camada de pele que nós temos. Na madeira é a mesma coisa, né? Quando você deixa a madeira exposta ao tempo, apesar de não ser tão perceptível quanto nossa pele, mas existe uma queimadura
dessa madeira, né? Essa queimadura, ela vai mudar a coloração da madeira, mesmo que seja muito imperceptível, muito pequeno, vai haver uma mudança na cor natural dessa madeira, né? E depois você vai ter o ressecamento. Por quê? Porque esse sol, esse raio ultravioleta, ele vai aqui, a gente tem uma foto ampliada aqui da pele humana e uma foto ampliada dos veios de uma madeira. Olha só, logicamente uma é madeira, outra é pele, tem muita diferença, mas você vê que tem alguns pontos parecidos aqui. Esses pontinhos aqui são muito parecidos com as células aqui, a parte da pele externa nossa, né? E isso o primeiro ponto que acontece aqui é justamente a queimadura que eu falei. Depois o ressecamento, porque o sol ele vai desidratar a tua pele e automaticamente ele vai desidratar a madeira também, ele vai perder essa umidade. E depois o descascamento, a tua pele vai descascar e a madeira ela vai começar a ter uma soltura pequena das fibras, né? Esse descascamento ele acontece com uma pequena fração de soltura dessas fibras da madeira. E essa soltura é que faz descascar o esmalte, que na verdade descascar o verniz, se não for um verniz de boa qualidade ou estiver aplicado há muito tempo, é o que faz descascar o verniz que está aplicado sobre essa madeira. Porque como o sol está atingindo ali a superfície de madeira, ele começa a soltar as fibras, né? Começa a desprender algumas fibras. E como o verniz ele está aplicado sobre aquela fibra da madeira, logicamente o verniz salta e ele começa a descascar. Também, o que acontece? Essa exposição ao sol causa uma dilatação, né, e posterior contração dessa madeira. Se o verniz ele não for de boa qualidade, ou se ele já estiver aplicado há muito tempo lá, ele vai estar com a sua película completamente ressecada, completamente endurecida. Esse endurecimento da película do verniz, ele não vai ajudar na hora da dilatação da madeira. Ele vai se desprender da madeira. Quando a madeira se dilatar, o verniz ele vai se desprender e vai descascar, ele vai soltar em camadas que nem fosse um pão de massa folhada, por exemplo. Por isso que, quando nós falamos de verniz, diferentemente do esmalte, tá? Diferentemente do esmalte na madeira, o verniz ele tem que ter uma manutenção maior. A cada 2 anos, dependendo do verniz, você tem que chegar nessa madeira, dar uma lixada e reaplicar mais uma demão desse verniz para renovar a flexibilidade, para renovar a proteção UV dessa superfície, tá? Tanto para a proteção de nossa pele quanto para a proteção da madeira, o TiO2, que é o dióxido de titânio, é um grande aliado. Por que eu coloquei isso daqui? Essa é uma curiosidade que eu gosto sempre de falar nos treinamentos, quando eu falo de verniz ou de madeira, que é o seguinte: se você não sabe, aqueles protetores solares que você usa na tua pele, quando você vai para a praia, quando você vai para a piscina, que você usa o protetor fator 30, 40, 20, 15, seja lá o que for, você está colocando na tua pele dióxido de titânio, que é o pigmento branco. Tanto que você percebe quando você passa o protetor solar, ele é branco, né? Ele é esbranquiçado. Por quê? Justamente porque ele leva dióxido de titânio na composição. O dióxido de titânio é um pigmento branco, é um pigmento super fino, que é utilizado em tintas, esmaltes também, que é um pigmento que traz a refração de raio ultravioleta. Por isso que quando você está colocando ele na tua pele, a pele absorve parcialmente esse dióxido de titânio, ele vai causar uma refração dos raios ultravioleta, evitando que você se queime, evitando que você queime sua pele. Quando você pinta uma superfície de madeira, e essa tinta ela tem dióxido de titânio na composição, ela vai fazer a mesma coisa. A grande diferença é que a tua pele não fica completamente coberta, você não fica que nem um boneco branco, né? Muita gente eu já vi, tudo branco em vários pontos aí. Quer dizer, quanto mais branco, maior é a proteção, tá? Tanto que você já deve ter visto aí brincadeiras, vídeos, que a pessoa pega o protetor solar e faz um desenho, escreve alguma coisa na pessoa, e quando a pessoa vai tirar, tá branco ali. Lógico, né? O titânio ali naquele ponto, ele
jogou para fora todo o raio UV. Na madeira acontece a mesma coisa, porque a camada de tinta é muito espessa e ela cobre completamente a madeira. Por isso que a proteção do esmalte é muito maior do que a proteção do verniz. Isso é importante dizer porque a gente vai falar de verniz mais para frente, mas a diferença de proteção entre eles é muito grande. Quando você fala de proteção UV, que é o que mais danifica a superfície de madeira, são os raios ultravioleta. Quando você fala de proteção UV, os esmaltes eles ganham disparadamente. Você quer uma superfície de madeira durável, pinte com esmalte. Você quer uma superfície de madeira mostrando a beleza da madeira, mostrando a nobreza da madeira, envernize. Mas saiba que a manutenção desse verniz ela vai ser maior. Você vai ter que reaplicar pelo menos uma camada de verniz a cada 1 ou 2 anos, dependendo do produto que você utilizou, tá bom? Então, é isso que eu queria explicar. Nossa pele e as fibras da madeira são muito parecidas. Elas, quando expostas em intempéries, estou falando aqui de sol, raios ultravioleta, elas queimam, ressecam e descascam, tá? A gente vai passar na nossa pele o protetor solar, que nem eu falei, e nas madeiras os esmaltes ou os vernizes, ok? Bem, finalizamos o módulo 3, tá? Estou fazendo módulos bem curtos para não ficar uma coisa muito puxada, muito chata. Fica ligado aí, nós temos o módulo 4 na semana que vem. Vamos finalizar o treinamento de vernizes, esmaltes e madeiras. Aí vamos falar mais do envernizamento e vamos entender o que é melhor, envernizar ou pintar com esmalte, ok? Fica ligado na programação da TV Bellinzone, se inscreve no canal, curte, compartilha nosso conteúdo, comenta aí que a gente te responde o mais rápido possível, ok? Obrigado por assistir e até o módulo 4 dentro da TV Bellinzone, no Por Dentro da Lata, vernizes e esmaltes em madeira. Até lá!